Graça e paz, irmãos, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre libertação, vou falar um pouco da minha experiência prática e espero que vocês gostem, tá bom? Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários e a gente vai tentar responder na medida do possível. Se você tem esse chamado para o Ministério de Libertação, procure ler livros, como Porcos na Sala, e outros voltados à área de libertação, para que você possa ir crescendo no conhecimento, vendo pessoas que já atuaram nessa área, porque uma das formas de aprender é com quem já veio antes, é a melhor forma. Te encurta muitas lutas e muitos dissabores, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar então algumas dicas antes de orar por libertação. A primeira, como eu falei no vídeo passado, libertação não é só expulsar demônio. Expulsar demônio, ele tem que sair. Você tem o poder de Deus junto com você. A questão é, você vai expulsar e a pessoa vai se alinhar com a palavra de Deus ou vai continuar vivendo da mesma forma? Então, se você faz isso, expulsa, se a pessoa não decidir tomar uma vida, andar uma vida com Jesus, provavelmente o próximo estado dela será muito pior. Então vamos lá. Primeira dica para você: não entre nesse ministério se você não tem uma vida de santidade e oração. Uau! Ah, pastor, mas eu expulso pelo nome de Jesus. Sim. Então vamos lá. Escrevi aqui. Você não tem como libertar alguém em uma área da vida dela se você não foi liberto na sua vida pessoal. Alguns dizem, não, mas eu já aceitei Jesus, então eu já sou livre. Será que é assim? Existem processos, né? Nós nos achegamos a Cristo e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Deus ele vai entrando em cada área da sua vida conforme você permite, conforme as suas respostas. Vamos lá. É verdade que nós somos salvos por Cristo, nosso espírito ele é vivificado logo que nós aceitamos Jesus, mas nossa alma está em transformação e a libertação é um processo. Vamos lembrar de Moisés, né? Moisés ele recebeu um chamado de Deus. Ele já viu que ele não deveria pertencer ao reino de Faraó, que ele era do povo de Deus, mas aí ele foi querer fazer a obra de Deus na força do seu braço. O que ele fez? Ele viu um egípcio brigando com um israelita, na verdade um hebreu, e ele foi lá e falou, vou resolver isso. E ele matou literalmente o egípcio e enterrou na areia. Demonstrando o quê? Que a sua força do braço levou ao pior lugar, a cometer um crime. Não serviu para nada e ainda gerou problemas para ele, ele teve que fugir. Mas isso fazia parte do processo de Deus na vida de Moisés, da transformação, para que ele ganhasse autoridade e cumprisse aquilo que Deus tinha, que é libertar os cativos. Entre parênteses, isso aí está sobre mim e sobre você. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, fazei discípulos de todas as nações. Então isso é o nosso chamado, já está sobre nós. Então Moisés ele passou por um processo de conversão, onde ele teve que reconhecer a sua incapacidade. Aí, depois que ele se converte, ou seja, ele muda a rota, ele era do Egito, foi para uma outra terra, assim como nós somos salvos, saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Ele passou pelo deserto. Lá no deserto, o que é isso? Cristo também foi levado ao deserto, onde ele foi depurado, onde ele teve que resistir às tentações e aprovado. Aí Moisés passou por um discipulado, ele encontrou lá na terra de Midian um sacerdote chamado Jetro. Então, você, antes de sair operando, libertando, curando, você vai ser instruído na palavra de Deus, você vai aprender os preceitos da palavra de Deus. E, posteriormente, ele teve um encontro com o Deus que queimava na sarça ardente que não se consumia. O que seria isso para nós, né? Um batismo de fogo, onde você recebe dons, capacitação para meter fogo no inimigo. Vamos chamar dessa forma, de forma bem rasgada, né? Então, nesse batismo de fogo são conferidos dons e capacitações para a obra missionária. E aí sim Moisés esteve pronto para a obra. Então,
Primeira coisa, não entre no ministério de libertação se você não tem intimidade com Deus, vida de oração, santidade. Não vai fazer isso. Porque você vai usar o que lá? Você vai usar só a sua carne. Tá? Oração e jejum são como a caneta é para o escritor. Sem a caneta, o escritor não escreve. Como a enxada para o agricultor, como conhecimento para o professor. Sem eles, você apenas vai fazer barulho. Você não vai ter relevância no mundo espiritual. 2. Segunda dica, Ministério de Libertação. Orar de olho aberto. Uma vez eu fui orar por uma pessoa e fechei os olhos, impus a mão assim, comecei a orar, o demônio manifestou. O anjo segura o demônio ficou com a mão amarrada para trás, mas e o susto que eu levei? Você não precisa levar esse susto, já estou te adiantando. Ore de olhos abertos. Tem relatos de irmãos, quando o demônio manifestou, ele fez assim e acabou dando um supapo na cara do libertador. Tá? Então, orar de olho aberto, o número 2. 3. Ir de 2 em 2 para os locais de oração. Primeiro, Jesus já falou, vão de 2 em 2. Por que Jesus pediu para ir de 2 em 2? Uma vez eu estava na Praça da Sé e vi um homem com aqueles búzios, com as guias. Eu falei, eu vou lá, porque Deus já me usa na libertação, tudo. E perguntei para o Espírito Santo e ele falou ao meu coração, é muito fácil ser igreja sozinho. É muito fácil, por quê? Você faz o que você quer. Quando você está lado a lado com alguém, você vai ter que superar diferenças. Você vai ter que, muitas vezes, ouvir uma coisa contrária daquilo que você pensa. E o ser igreja é isso também, é uma lapidação, é uma comunhão com os irmãos. Hoje, aí você pergunta para mim, hoje você tem ido de 2 em 2? Olha, tá difícil. Poucos são os ceifeiros. Mas a gente roga ao Pai que envie. Atualmente minha esposa tem ido comigo, ela tem gostado de ir. Nós estamos indo no hospital psiquiátrico da cidade para orar pelos enfermos. E ela gostou, ela viu que realmente é uma obra que vale a pena. Então, hoje estou indo de 2 em 2, mas muitas vezes faltam ceifeiros. Há muitas pessoas que querem ficar apenas dentro das 4 paredes. Na verdade, a maioria, Então, vamos lá. Outro erro muito comum. As pessoas falam, eu não tenho chamado de cura e libertação. Sim, nós sabemos que Deus ele dá chamados para todos. Uns têm chamados ministeriais, os 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Muitos não têm esse chamado, mas todos temos o chamado geral, ide e fazer discípulos. Então esse chamado já está sobre a vida de cada um. Quem tem um ministério de cura e libertação, ele vai ser mais usado nessa área. E ele vai ser usado para ensinar outros na área em que Deus o levantou. Mas isso não significa que os outros não poderão. Assim como o ministério profético, que é de ensino e de direcionamento. Muitas vezes nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. 4ª dica, operar com os anjos. Uau! Essa questão é interessante, Eu lembro uma vez que eu ficava orando para Deus, eu falava, Deus, eu quero ser acordado pelos anjos. E eu comecei a ser acordado de madrugada com uma presença muito forte no meu quarto, e eu tremia, ficava com medo e falava, vai embora em nome de Jesus. E aí um dia o Espírito Santo falou, mas você precisa saber o que você pede, o que você está orando. Você não pede para os anjos? Então assim, aí eu fui ver na Bíblia que todos que tinham um encontro com anjos, muitas vezes ficavam tomados de grande pavor ou ficavam atemorizados. Na minha Bíblia está essa palavra, atemorizados. Por quê? É muito poder quando vem um anjo. Então a gente tem que saber que se você vai operar nesse ministério, você vai operar junto com os anjos. Muitas vezes você vai tremer, você vai sentir a presença deles. Muitas vezes você não vai sentir nada, mas não se assuste com isso, tá? É uma questão, operar com os anjos. Aí vem os desdobramentos. Quem dá ordem aos anjos? A visão tradicional fala, Deus dá ordem aos anjos, está lá. Porque Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todo o caminho, para que não tropece em nenhuma pedra, sustentará em suas mãos. Amém. Deus dá ordem aos anjos e ele pode fazer tudo. Mas os anjos são seres criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eu e vocês. Então, muitas vezes eu opero com os anjos, eu dou ordem aos anjos. Não porque sou melhor ou porque sou pior, não é questão disso, nós somos cooperadores para o reino de Deus. Então eu peço, falo assim,
em nome do Senhor Jesus. Amarra, coloca de joelho, a pessoa cai de joelho. Mas por quê? Porque o anjo está fazendo. Se não existisse o anjo, eu já teria apanhado, você já teria apanhado. Por quê? O espírito maligno, quando ele toma o corpo de alguém, ele é muito forte. Se você viu qualquer livro de exorcismo, leu, né? Qualquer livro de exorcismo, ouviu qualquer filme, ou já presenciou, você sabe que eles têm uma força descomunal. Na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer o quê? Que o gadareno ninguém conseguia prender, ele quebrava os grilhões, ou seja, ferros, e ninguém podia amansá-lo. Mas quando você vem operando na força do Espírito Santo, quando Jesus chega lá, né, até o gadareno, ele chega, o demônio já vem até ele, já se prostra no chão e fala assim, ó, que viestes fazer, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo? E aí, uma explicação breve, o que é isso? Você lê um capítulo antes, você vai ver que houve uma tempestade no mar, o mar ficou revolto, os céus começaram a ficar com muitos ventos. Jesus repreende a tempestade e manda o mar se aquietar. Ele fala assim, ó, eu tenho poder sobre vocês, espíritos que agem nas regiões celestiais e esses que estão aqui na terra. Então, quando ele chega lá no gadareno, já está tudo resolvido. Aí o demônio já se prostra, por quê? Porque ele já venceu essa luta em oração. Por isso que eu falei, vida de santidade, oração e jejum. Então, eu opero com os anjos sim, dou ordem aos anjos. Muitas vezes eu não os vejo. Na verdade, no geral, 99% das vezes eu não vejo os anjos. Eu vejo às vezes em sonhos. A última libertação que fui ali no hospital psiquiátrico, o rapaz falou assim, eu sou da Umbanda, do Candomblé, e não vou participar da sua reunião. Eu falei, olha, eu não tenho preconceito, se você não tiver, você é bem-vindo. E nos reunimos no pátio, esse homem ficou a uma distância considerável olhando. De repente perguntaram para ele, por que você não vem? Geralmente quem mexe com ocultismo ou com outras religiões, com outros espíritos, vamos chamar assim, muitos têm a visão aberta. Daí ele falou assim, olha, eu não vou porque eu estou vendo 4 anjos grandes, brilhantes, com espadas do lado dele. E dele, no caso do ministro da minha vida, estava saindo muita luz. E eu estou com medo. Aí ele falou, eu olhei para ele e falei, não tenha medo, eu vim fazer bem para você. Eu vim para abençoar a sua vida. Ele estava num hospital psiquiátrico. E aí uns vão falar assim, ele é louco. Não, ele simplesmente via a realidade do mundo espiritual. E ali trouxeram ele um pouco para mais perto. De repente ele começou a estalar os olhos, começou a se afastar. E aí os pacientes começaram a gritar, falaram assim, ele está passando mal. Eu falei, ele não está passando mal, eu sei o que é isso. Eu falei, anjo, toca. No que eu falei, anjo, toca, ele simplesmente estava a uns 3 metros de distância, ele cai no chão endemoniado. E ali ele foi liberto a primeira vez. Quando ele levanta, a gente traz ele. Ele confessa Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Ele começa a chorar, porque o Espírito Santo produz o quê? O arrependimento necessário. E ali ele falou, olha, eu comecei a passar mal, aí você olhou para mim, eu comecei a ir para trás, e a hora que você esticou a sua mão, não é a sua mão que veio até mim, veio uma espada. O que é a espada? O anjo foi com a espada, a palavra de Deus é a espada. E ali ele falou, eu não lembro mais nada, eu só sei que o guia que eu servia, que sempre esteve ao meu lado, ele não está mais aqui. Eu falei, e como você se sente? Você se sente leve? Você está com paz? Ele falou, eu nunca tive essa paz. Eu carregava sempre um peso nos ombros. Estou sem esse peso. E o meu guia simplesmente sumiu. Eu falei, ele não vai voltar. Se você não quiser, ele não volta. E você vai viver com Jesus. Eu expliquei como que é o procedimento, né, de libertação. O processo não é um evento. O evento é um ato único. O processo é algo contínuo. Depois voltei uma segunda oportunidade lá. De novo impus a mão sobre ele, ele manifestou. E aí entra uma outra dica. Quem tem pacto com o ocultismo, pacto com trevas, você ora e você ordena que cuspa toda a macumba, ou todo o trabalho, tudo aquilo que foi oferecido. E muitas vezes você vai ver vomitar sangue ou vômitos, como se fosse uma baba branca, muito, muito feia, talvez mal cheirosa, ou às vezes tumor, enfim, vomitar coisas pretas, mal cheirosas. Então você não tenha nojo, porque você está sendo usado para abençoar aquela vida. Então você não precisa ficar tocando, você não precisa ficar puxando o cabelo, puxando a mão,
Quando a pessoa está endemoniada, muitas vezes eu falo assim, olha, anjo, mete a espada e coloca para fora tudo aquilo que foi ganho. Satanás entrega tudo. Aí a pessoa vomita, geralmente sai 2 cuspes, às vezes a pessoa fica vomitando. É um processo, é uma libertação. Por que que vomita? Por que que não vomita? Eu não sei. Não encontrei na base bíblica para te dizer, tem que vomitar por causa disso. Mas a prática nos mostra que há vômitos, há muitas coisas nesse sentido. Quando você tiver também, lembrei agora de uma outra dica, orando por libertação. Terminou de orar, pergunte assim, você está tonto? A pessoa, quase que 90% das pessoas vão falar assim, eu estou um pouco tonto. Você fala assim, senta um pouquinho, toma uma água, depois eu oro mais por você. Por quê? Porque são castas de demônios que agem sobre a vida da pessoa. Então você vai expulsando por castas. Outra coisa me veio à mente, né? Muitas vezes você vem de frente, quando você está orando, manifesta um demônio. Quem vem de frente não é o chefe da cabeça. O que é isso? Jesus, quando ele estava explicando na Bíblia sobre demônios ou sobre libertação, teve uma parte que ele fala assim, não poderia meu pai, eu rogar por o meu pai, e ele enviaria mais de quantas legiões? Mais de algumas legiões de anjos. Se você vê, acho que eram 6.000 vezes... eu não vou saber. Você vai pegar essa passagem bíblica aí e cada legião tem 6.000. Multiplica o número que Jesus falou por 6.000. Você vai encontrar um número de 72.000. Então ele falou assim, não poderia eu rogar ao meu pai e ele mandaria para me proteger, quando ele estava no Getsêmani, de vocês que estão vindo me prender e me matar. Mais de 12 legiões de anjos, acho que é isso, que dão 72.000 demônios. Ele não poderia me mandar mais de 72.000 anjos? Por que 72.000? Porque 144.000 são aqueles que vão pregar no fim dos tempos o Evangelho. Aí você vai buscar e vai fazer o seu estudo sobre isso. Então você pede para manifestar o quê? O chefe de cabeça. Por quê? Se eu chego numa empresa, chego num setor de uma empresa, falo assim, quem é o responsável aqui? Ele vai falar assim, sou eu. E você quer resolver um problema e ele não resolve, para quem que ele vai levar? Ele vai para o gerente e o gerente vai levar para o diretor, vai levar para o presidente da empresa. Tá? Isso no âmbito natural. Da mesma forma, quando a gente quer resolver algo no mundo espiritual, existem legiões, existe chefe de cabeça, existem demônios que estão abaixo. Se você expulsa uma tropa, um regimento, mas você não derrotou o chefe, o general daquele exército, aqueles outros ainda permanecem ali, ainda que em oculto. Então, por vezes, quando eu estou orando, eu falo assim, eu aprendi isso com a Universal, eu falo assim, olha, eu quero conversar, eu quero que manifeste o chefe, é aquele que faz a cabeça. Geralmente, aí eles incorporam, né, vem o mais forte, e ele fala assim, eu sou o chefe, sou eu que estou fazendo a cabeça, e ele não pode mentir para o homem de Deus. Muitos falam assim, meu demônio é mentiroso. Se você está falando na autoridade do nome de Jesus, o demônio não pode mentir. Ele pode resistir, mas ele não pode mentir. E aí você expulsa o cabeça e todas as legiões, que aí todos têm que sair. É a mesma coisa. Eu desalojo alguém lá na empresa, aquele setor. Eu falo assim, todo setor para fora. O setor tem que sair. Mas eu tirei os outros setores da empresa? Não. Eu tirei o presidente da empresa? Não. Então, quando você for trabalhar com libertação, tenha consciência disso. Muitas vezes vem um bater de frente, você expulsa e fala, não, tá bom, a pessoa levanta e levanta endemoniado do mesmo jeito. Não é assim. Tá? Deixa eu me lembrar algo que veio à minha mente agora. Bom, vamos prosseguir, conforme eu for lembrando, eu vou falando. Então, operar com os anjos. A Bíblia diz o quê? Provai todos os espíritos para ver quais procedem de Deus. Porque muitos já saíram pelo mundo, que são falsos. Muitos vão falar que são aqueles que estão pregando o Evangelho. Tá bom. Mas eu quero falar de espíritos que se apresentam para nós como anjos. Anjos são ângelos, mensageiros da parte de Deus, para nos trazer, alguns vão falar recados, tem gente que não gosta, mas vamos trazer mensagens, né, para transmitirmos. Uma vez eu estava na minha casa e
não vi nada, mas senti a presença de um espírito. Ele falou, ó, sou Miguel, né? Arcanjo do exército do celestial, tal. E eu parei e não senti paz pelo dom de discernimento. Eu falei, olha, em nome do Senhor Jesus, sai daqui. E ele foi embora. Mas eu fiquei aqui no meu coração com uma dúvida. Eu falei, mas quem será que apareceu para mim, né? E quis falar comigo? Aí a importância de ser dois, nunca andar sozinho. Eu tinha um discipulador na época, um homem de Deus. Eu cheguei na igreja, ele olhou para mim e falou assim, olha, a voz que você ouviu ontem na sua casa não é de Deus. Eu falei, amém. Ele falou, amém. Então, Deus ele vai usar o corpo de Cristo para que um ajude o outro naquilo que está tendo dificuldade. Então, caminhe num corpo de Cristo aonde você veja homens com virtude. Porque tem pessoas, muitos estão vivendo religião. Não basta conhecer toda a Escritura, não basta você... Ah, mas eu prego a palavra. Tá bom, Nicodemos era o pastor da época. Nicodemos era o mestre de Israel, né? Paulo era o quê? Era um discípulo de Gamaliel, um dos maiores professores da época, mas ele não conhecia o Cristo vivo. Então, assim, importa-vos nascer de novo. Não estou falando para você, agora então eu vou sair da minha igreja. Não estou falando isso, mas saiba o que diz a palavra de Deus, tá? Para que você não venha a perecer. Então, pôr em prática o jejum. Tenha o jejum como um hábito de vida. Ah, eu não consigo, eu tenho diabetes. Bom, eu sei que é necessário o jejum. E eu sei que Deus ele pode curar diabetes. Converse com Deus. Ah, eu tenho diabetes severa e não posso ficar sem comer. Então não fique. Haja de acordo com aquilo que te for permitido. Mas estude sobre a prática do jejum. Vai te abençoar muito. Tá? Por que o jejum abençoa? Muitos falam assim, ó, é o jejum que expulsa demônio. Não é o jejum. Então, o jejum o que é? É a abstenção de alimentos por determinado período e dedicação à oração. Ou seja, então são dois elementos que compõem o jejum bíblico. É uma restrição alimentar, pode ser uma restrição de outras coisas sem alimentos, mas no geral, 99% é uma restrição alimentar, porque você vai estar matando a sua carne e se dedicando à oração. Com isso você vai ter o quê? Mais intimidade, oração, relacionamento com Deus. Quando você tem mais relacionamento com Deus e mais sensibilidade, você vai ter o quê? Mais experiências com Deus. Quanto mais experiências, mais a sua fé é edificada. Quanto mais você tem fé, mais você opera no reino do Espírito. 6. Libertação bíblica não consiste apenas em expulsar demônios. Já falei isso, né? É uma frase que eu ouvi de uma pessoa uma vez e, de fato, na hora eu não gostei, mas hoje eu consigo entender. Eu cheguei numa célula e ali havia um homossexual ou alguém com homossexualidade, fale como quiser o termo, porque eu não quero ser censurado, mas Deus me mostrava uma legião de pombagira e a pombagira rainha era a cabeça dessa pessoa. O que é a pombagira? É um espírito que leva tanto o homem a se tornar um galinha. Então não estou falando contra o homossexual, tá bom? Para que não venham pedradas de quem não é da religião. Não estou falando contra o homossexual, mas esse demônio ele leva tanto o homem para o homossexualismo ou o homem para a galinhagem. Leva a mulher para o lesbianismo ou a mulher para ser uma galinha também, tá? Então não é contra gêneros, minha luta não é contra pessoas, eu amo todos, mas quero que todos sejam libertos. E ali eu cheguei para ele e falei, ó, pode ir lá, podem pôr a mão e falar para manifestar, ó, e chama pelo nome, ainda que vai ter que manifestar. Porque quando você descobre o nome, ele perde as forças. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, eu não posso fazer isso. Eu falei, mas como não? Você é o líder do grupo de oração. Se ele está aqui é porque Deus trouxe para libertar. Eu falei, não, eu tenho que perguntar se a pessoa quer. Porque senão não é libertação, é exorcismo. E ainda que pareça estranho, de fato, Deus deu livre-arbítrio para a pessoa. A pessoa pode querer, pode falar, não, eu quero continuar desse jeito que eu estou. Eu vim aqui só para ouvir a palavra, mas não quero mudar a minha vida. Então, eu estaria fazendo um desfavor para o Espírito Santo. Eu estaria expulsando algo que vai voltar mais forte. Tá? Aí uns vão falar assim, poxa, mas ele já está endemoniado, ele não tem nem consciência do que é. Né? Grava, filma, mostra, daí a pessoa vai ter condição de escolher. Bom, cada um haja conforme o Espírito Santo gerar paz no seu coração. Mas eu entendi que se a pessoa está ali e você tem a possibilidade, se você está orando e manifestou, você vai mandar expulsar, tudo bem.
Mas se você já descobriu o que está, pergunte para a pessoa, você quer ser liberto? Explique o processo de libertação. Explique os processos da libertação. Porque se a pessoa fizer isso com entendimento, vai ser muito mais fácil o correr. Senão você vai ficar lutando, vai ficar expulsando, volta, a pessoa volta para a prática. E aí você fica cansado. Porque a pessoa abre a brecha, o demônio volta e volta mesmo. Volta com força. Principais causas de possessão e opressão. A diferença entre possessão e opressão. Possessão é quando toma a vida da pessoa por completo, muda até a voz, muitas vezes o olho fica branco, a força, ficam com garras. Então isso é a chamada possessão. Opressão é quando você não manifesta dessa forma, você não fica entrevado, você não perde a sua consciência, mas as suas atitudes são dirigidas por um espírito. Eu sei que o crente não vai gostar de ouvir isso, mas o espírita fala disso de espírito obsessor. Não estou falando que o espiritismo é correto, mas para que alguns que estejam vendo esse vídeo consigam entender, tá? Seria um obsessor, mas é um espírito que fica ali ao seu lado, te atrapalhando a vida. Seria uma sombra. Muitas dessas pessoas, inclusive, veem vultos, e esses são os opressores. Ou os demônios, para nós são demônios que agem contra a nossa vida, são anjos caídos. Não existem espíritos opressores na linha que entende o espiritismo, porque seriam pessoas de pouca luz que desencarnaram, que ainda vão encarnar, desencarnar várias vezes até chegar à perfeição. Isso é o que prega o espiritismo. Mas nós, de acordo com o ensinamento bíblico, entendemos que há só uma vida. E depois que nós morremos, vem o juízo. E só há um caminho, que é Jesus Cristo. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá bom? Então, é uma grande diferença. Principais causas então, de possessão e opressão. Primeiro, não perdoar. Uau! Meu, como é incrível isso. A pessoa fala assim, eu não perdoo, aquele que fulano me fez mal. Tá. Então, como que é a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa na medida em que perdoamos os nossos ofensores. Foi assim que Jesus nos ensinou, não foi? Então, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele vai começar a trabalhar, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é algo que você vai percorrer, Ele vai começar a trabalhar na sua vida para que você faça como Ele. E eu lembro uma vez que eu, mesmo estando na igreja já, eu não perdoava 3 pessoas. E um dia num retiro eu falei, Senhor, eu entrego para você fulano, ciclano e beltrano, eu perdoo a vida dessas pessoas. E tinha um profeta que ele vinha lá do primeiro banco, ele vinha profetizando um por um. E eu falei, vamos ver se Deus fala, né? Porque por mais que eu já tivesse tido um encontro com o amor de Deus, a gente tem, até você não vai terminar de conhecer Deus até você morrer, né? Mas você vai conhecendo Ele de glória em glória, ou seja, de fases em fases você vai se aprimorando no conhecimento de Deus, Ele vai se revelando a você, através da palavra, através de experiências que tem base na palavra. E eu falei, vamos ver se Deus realmente fala. E eu fui o último, do último banco. E o profeta veio um por um. E quando chegou a minha vez, ele falou assim, hoje Deus diz que Ele perdoa os seus pecados. Ou seja, somente depois que eu perdoei todos os meus ofensores, eu recebi uma palavra de Deus, que Ele perdoava os meus pecados. Aí muitos vão falar assim, não, mas Ele já perdoa quando você aceita a Jesus. Amém. Também está escrito lá. Mas a minha experiência prática foi que enquanto eu não perdoei, eu não recebi o perdão. E o profeta veio, e naquele dia o profeta falou, Deus te chama para profeta nessa terra. E o profeta não é ninguém especial, ele é alguém simplesmente que vai dar direcionamento para algumas pessoas, vai ter um contato um pouco maior com o reino espiritual, mas o profeta, assim como o irmão de igreja, eles são todos iguais, são todos filhos, não há hierarquia, né, entre filhos. Deus não tem filhos prediletos, da mesma forma que Ele nos ama. Ele ama quem tem um chamado ministerial, Ele ama quem não tem o chamado ministerial. Porque o próprio Deus falou assim, né, em relação aos pequeninos, né, quando você faz aos pequeninos, faz a Ele. Que os anjos dos pequeninos, ou seja, de alguém que está chegando agora a Jesus, eles assistem diante de Deus, junto ao trono de Deus. Então, não há ninguém melhor, maior, pior. O que há é filhos de Deus e ímpios. Ou você é criatura, não aceitou a Jesus, ou você é um filho de Deus. E entre parênteses, um filho amado. Tá?
Então, quando a pessoa não perdoa, ela não recebe o perdão. E muitas vezes ela não recebe o batismo com o Espírito Santo. A experiência nos mostra que muitas vezes você está orando lá, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e tem uma que não está sendo batizada. Você vai lá para ela e pergunta: quem falta você perdoar? E a pessoa fala assim: eu não consigo perdoar fulano, que me fez muito mal. No caso de mulher, geralmente um abuso sexual, uma violência doméstica enquanto era criança. Então, isso aí são fatores que impedem até mesmo o batismo com o Espírito Santo. E aí, quando a pessoa libera o perdão, automaticamente, na sequência, Deus batiza com o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa até quer liberar o perdão, mas não sai voz. A pessoa não consegue fazer voz. Ou quando você faz o apelo para vir à frente para perdoar, tem pessoas que ficam travadas na sua cadeira. Então, o que você faz? Tem alguém, por acaso, que quer vir aqui à frente, atender esse apelo, mas não consegue sair do seu lugar? Vira e mexe, basta erguer um pouco a mão. Às vezes a pessoa não consegue nem erguer a mão, tamanha a opressão. Então a pessoa só faz um sinal. Você vai até ela, porque o demônio está segurando ela naquela cadeira. Ou a pessoa não consegue falar, você fala: você gostaria? Faz um sinal com a cabeça. A pessoa fala assim, ó. Então, aí você fala assim, ó: Satanás, larga o pescoço dessa pessoa, larga a garganta. Aí a pessoa confessa, e logo na sequência também batizada com o Espírito Santo. Então, perdão, não guarde mágoas, não guarde ressentimentos. Ah, mas pastor, você não sabe como é difícil perdoar. Você não sabe o que me fez, me dói. Tá, eu sei que dói. Só que, se você não perdoa, você está fazendo mal para você, não é para a pessoa. É como uma amarra espiritual na tua vida, prendendo a vida da outra pessoa. Você não avança, a pessoa não avança. É isso que você deseja? E perdão não é um sentimento. Perdão é o quê? É uma decisão. Que decisão é essa? É decisão. Não tem nada a ver com sentir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Tem um pernilongo chato aqui. Que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou. Você acha que Deus sentiu vontade e desejo de moer o Filho dele? Sentiu felicidade em moer o Filho dele? Não. Deus, ele com certeza se entristeceu em saber que Jesus ia ser moído pelo meu e pelo seu pecado, como diz Isaías 53. Mas ele decidiu, porque ele sabia que havia algo melhor. Assim como o perdão que você vai liberar. Se você não liberou, termina esse vídeo e fale assim: ó, Senhor, eu perdoo fulano, ciclano, beltrano, eu entrego em tuas mãos. Está doendo, o meu sentimento, a minha alma diz que dói, que eu não perdoo, mas debaixo da palavra do homem de Deus, eu entrego ao Senhor. Faz na minha vida aquilo que estava retido. Libera sobre a minha vida as tuas bênçãos, Senhor, porque eu não quero ter problema com ninguém. Da mesma forma como eu fui perdoado pelo Senhor, eu perdoo essas pessoas. Entrega, você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Tá? Outra causa de possessão e opressão, como a gente já falou aqui no vídeo: realização de pactos com entidades. Uau! Então, eu sempre explico para as pessoas, e aqui estou repetindo essa parte do vídeo, já falei também, que a libertação é um processo e que minha oração não é contra a pessoa que está recebendo oração. Essa pessoa é amada, Jesus amou a todos. Ele deseja que todos venham a ser salvos, que todos se arrependam e venham para o seu reino. Tá? Então, quando você ora, você vai se dirigir ao espírito maligno. Você vai estar orando com uma pessoa, você está vendo a pessoa na sua frente, mas você tem que deixar claro que você vai estar orando não contra ela, contra seres espirituais. Então, Satanás, larga essa vida. Eu não te aceito. Você que está fazendo a bagunça no casamento, você que está fazendo, você vai dar as áreas também onde ele está atuando. Você que está levando ele para a prostituição, você que está levando para o adultério, você que está levando para a bebida, para as drogas, espírito de vício, te chamo pelo nome, te repreendo. Tá? Você precisa dar nome ao espírito. Né? E falando nisso, eu lembrei aquilo que o Senhor tinha me trazido momentos antes, nesse próprio vídeo. Fui à casa de uma moça, onde ela tinha pacto com entidades, aí manifestou, vomitou, só que aí depois ela manifestou de novo, e eu falei assim, ó: qual é o seu nome? Você que está fazendo a cabeça, você que é o principal de todos aí. E ele não falava o nome, não falava, eu falo em nome de Jesus. E eu fiquei assim, eu falei: o demônio tem que obedecer. Então muitas vezes você vai ter que ter paciência. Aí eu peguei o violão e comecei a adorar. Satanás não aguenta a adoração.
Satanás, ele quis ser adorado, ele quis ser semelhante ao Deus Altíssimo, mas nós adoramos a quem? Aquele que vive, a Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E aí a gente começou a entoar canções de aleluia, de glória a Deus, exaltando aquilo que Jesus fez por nós. E depois de uns 5, 10 minutos, aquele demônio que estava manifestado ali, ele falou assim, ó, meu nome é rejeição. Uau! Aí ele pegou e falou assim, ó, eu coloco na mente dela que ela não é amada pela mãe dela. Quem era a mãe dessa moça que estava manifestada? Uma missionária. Então veja, ó, dentro da casa de cristãos, Satanás agindo. Tá? Satanás, um dos lugares mais afetados, é quem faz a obra de Deus, a casa de quem faz a obra de Deus. Então por isso que eu falo, se você não tem uma vida de oração, de santidade, se a sua casa vive não sei se existe essa palavra, nem se é boa falar, um pandemônio, se a sua casa vive uma bagunça, tem algo errado. Onde Deus está, existe ordem, existe limpeza. Ah não, eu sou usado por Deus, mas sou acumulador, né? Tem uma casa toda suja. Quem vive na sujeira não é o Espírito Santo, quem vive na sujeira é um espírito maligno. Então são castas que precisam sair, tá? Então a salvação é para o ímpio, a libertação é para o crente. Outra questão que muitos não tocam. E quando esse demônio falou que ele era rejeição, eu falei, ótimo. Então eu falei, vem cá. Chamei a mulher e falei assim, ó, você vai expulsar o demônio da tua filha. Por quê? Porque ele já deu o nome dele. Você vai não só expulsar, como vai demonstrar que você a ama. E vai falar para ela o quanto ela é amada. E aí, prosseguiu e, enfim, é nesse sentido. Terceira coisa, explicar para a pessoa que apenas Jesus Cristo pode garantir a manutenção da libertação e que ao aceitar a Cristo será necessário se encher da palavra de Deus. Olha que coisa preciosa que muitos não ensinam. Nós somos chamados vasos, né? Templos do Espírito Santo. E aí você liberta, você tira aquilo que estava, o espírito opressor. O Espírito Santo e o espírito opressor, eles são espíritos. Né? O Espírito Santo é YHWH, não tem nem pronúncia, é tipo é um sopro, a pronúncia dessas iniciais que representam o Espírito de Deus. E da mesma forma que o Espírito, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, da mesma forma o espírito maligno. Eu tive uma experiência uma vez, onde eu comecei a repreender um centro de umbanda que estava tocando atabaque perto de onde eu estava hospedado. Eu falei, não, eu não aceito ficar dormindo aqui escutando esses atabaques. Eu falei, ó, comecei a orar com a minha esposa, não vai manifestar nesse centro, eu repreendo, impeço que haja. Bom, o atabaque parou, não preciso nem dizer que a gente estava numa casa grande, com vários cômodos, acabou a luz apenas no quarto onde a gente dormia, na cozinha que a gente utilizava e na sala. Nesses 3 lugares a luz não acendia mais, mas nos outros cômodos as luzes continuavam funcionando. A hora que eu fui dormir, Deus, por graça, ele me concede visão em sonhos, ou visão noturna, como está no livro de Daniel, né, e de Jó. E eu vi uma fumaça preta, ela vinha e tentava entrar pela minha boca. Eu levantava e falava assim, aqui não, Satanás, da onde você veio, você volte amarrado e queimado, eu não te aceito. Tá? Então, o espírito maligno, ele é um sopro. Então você vai explicar para a pessoa que, quando tem a libertação, ela precisa se encher o quê? Da palavra de Deus. A palavra é alimento. Você já ouviu isso em canções. Mas onde que está o fundamento bíblico? João 6:63, parte B do versículo diz assim, ó, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Olha que precioso. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, palavra não é meio de comunicação, é um espírito, é meio de criação, é o próprio Espírito Santo, a próprio verbo, né? Jesus é o verbo de Deus, e a palavra é o verbo escrito. Então, quando você se alimenta da palavra, você está se alimentando do Espírito, você está se alimentando de Jesus. Então, se alimente da palavra de Deus, seja cheio e transbordante da palavra de Deus. Algumas experiências, eu sei que o vídeo está longo, mas eu sei que aquele que está ouvindo, está vendo que eu não estou ensinando uma teoria simplesmente, eu estou colocando prática. Então, assim, é bênção a gente ouvir só teoria? É bênção. Mas
Só teoria, só teologia não vai te levar a lugar nenhum. Tenha experiências com o poder de Deus, com o amor de Deus. E agora eu quero falar algumas experiências pessoais que eu tive que vão enriquecer muito a sua vida, tá bom? A primeira experiência que eu quero falar é na família, tá? No seu núcleo familiar, nos seus próximos mesmos. Uma vez eu orei e falei: Senhor, revela para mim os espíritos que agem dentro da minha casa. A gente tinha acabado de se achegar a Jesus. Então, lembra, salvação é para o ímpio, você se torna um filho de Deus. Agora, a libertação, o processo de libertação é para o crente. Por isso que no encontro com Deus, que é a igreja que eu frequento faz, primeiro vem o quê? O evangelismo, que é o aceitar a Jesus. Depois você vem com a palavra de libertação, porque você vai libertar, mas você está sendo enchido, você vai estar sendo enchido da palavra de Deus. E aí Deus me mostrou os espíritos que agiam na minha casa. E aí você fala assim: nossa, Deus me mostrou, né? Pelo dom de discernimento, o dom de visão, ou falou comigo, ou tive uma percepção. Aí você fala assim: agora então eu vou expulsar e vai ser tudo mil maravilhas. Não funciona assim. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar e vai ter o tempo de Deus, tá? Eu lembro, a minha esposa, ela tinha um pânico de dirigir. E eu não conseguia entender. Eu falava: meu, pega o carro, dirige. Então você que tem medo, entre parênteses, pavor de dirigir, isso não é você, isso é um espírito. A Bíblia diz o quê? Que é espírito de medo, tá? E eu não entendia isso dela. Aí Deus me permitiu ter experiência com esse espírito para entender o que é o espírito de medo. Não é um medinho, eu tenho um receio, um frio na espinha, não é um arrepio, não. É um pavor. Só que quando ela foi liberta, levou ainda uns 3 anos para a libertação dela. Teve um culto, eu entrei, passei a frequentar uma igreja, determinada igreja, onde o Senhor falou assim para mim: você vai ficar aqui nesta igreja e você vai receber uma coisa enquanto você estiver nessa igreja. Em determinado culto, nós abençoamos essa igreja com palavras proféticas ou servindo, e fomos abençoados também, mas teve algo em especial, onde o pastor desceu do púlpito cheio de unção e expulsou o espírito de medo que estava sobre a vida da minha esposa. Na sequência, ela, cheia do Espírito Santo, também foi usada para libertar uma outra pessoa do espírito de medo. E aí eu te digo, lembra que eu falei lá no começo? Cativo não liberta cativo, escravo não liberta escravo, livre faz livre. Por isso que quando Jesus ele chamou os 12, ele os enviou para expulsar demônios e curar enfermos, os 12. Depois ele enviou 70, para quê? Para expulsar demônios e curar enfermos. A hora que Judas saiu, aí Judas já tinha se enforcado, aí ele enviou o quê? Os 11 para quê? Para fazer discípulos. Ou seja, seria um contrassenso Jesus enviar Judas para fazer discípulos. Ele não enviou Judas, porque ele não poderia ainda, porque tinha alguém que não estava aliançado com ele, que não era seu discípulo, no sentido de ser alguém que se converteu de fato, tá? Então, livre gera livres. Discípulos de Jesus vão gerar discípulos de Jesus. Por isso que você caminha com alguém que é um libertador, muito usado em libertação. A tendência é que você passe a ser usado de acordo com a unção de libertação. Salmo 133, o óleo escorre da barba de Arão, né? E recai sobre a sua descendência, sobre os seus filhos. A mesma coisa, os filhos naturais, os filhos espirituais. Filho natural, né? Eu vejo meus filhos, eu não morei junto com meu pai, mas eu replicava muitas coisas que ele fazia. Por quê? Porque vem algo espiritual. Os meus filhos, desde pequeno, muitas coisas que eles faziam tinha a ver com coisas que eu fazia também na infância. Eu não ensinei eles a fazer. É algo natural. A mesma coisa, a descendência espiritual. Fulano é muito usado. O ministério da pessoa é profético. Ele vai gerar o quê? Pessoas proféticas, com tendência a pessoas proféticas. O ministério é de libertação. Você vê que todos os pastores começam a operar em libertação. E aí vem uma outra coisa. Muitos ministérios, eu caminho hoje num ministério que ele é apostólico, de implantação de igrejas. E todos eles que vêm, ou pelo menos que são levantados ali, querem trabalhar dessa forma. Eles fazem com que você seja forçado, ou seja, forçado é uma palavra ruim, mas conduzido a atuar na mesma linha dele, no ministério
apostólico. Só que não se esqueçam que dentro de uma igreja saudável, vão estar operando os 5 ministérios. Porque os 5 ministérios são o quê? Santos. Quem é santo? Pessoa que crê em Jesus Cristo, que foram colocados por Deus em determinado lugar para abençoar o corpo de Cristo, para que todos os filhos de Deus cheguem à estatura do varão perfeito. Tá? Então, na sua família, voltando, Deus vai te permitir identificar muitas vezes, só que você vai orar e jejuar, porque tudo, para todas as coisas, Eclesiastes 3 vai dizer, para todas as coisas há um tempo pré-determinado. Tá? Agora, libertação com terceiros. Doutrina calvinista. Crente não pode ficar endemoniado. Tá? Doutrina arminianista, né? Calvinianos, geralmente presbiterianos. Arminianos, linha da Assembleia de Deus. Crente pode ficar endemoniado sim. Alguns entendem que pode só ficar opresso e outros entendem que pode ficar opresso ou endemoniado. Não vou discutir teologia. Teologia eu não quero, eu quero é fogo no capeta. E já tive a experiência de uma vez ser ensinado em sonhos. Havia uma mulher que ela atuava dentro da casa de Deus, ela amava Jesus, ela era uma cristã, ela liderava pessoas, olha isso, ela liderava pessoas, só que ela estava sob a influência de um espírito de rebeldia, de cisão. Ou seja, o pastor falava, olha, você tem que multiplicar esses seus discípulos, você tem que enviar uns fazer isso. E a pessoa, não, essa aqui é a minha igreja, é o que eu estou fazendo. E assim ela permaneceu por um bom tempo. Ela fazia boas obras, ela atendia pessoas de graça no consultório dela, ela viajava para o Nordeste para atender pessoas carentes em nome de Jesus, mas ela estava endemoniada. Aí você fala assim, como assim? Eu tive um sonho onde eu vi essa pessoa e vi o pastor presidente da igreja ao qual eu congrego. E ele olhava para mim e falava assim, olha, ela está endemoniada. Eu falava assim, não está. Por quê? Porque eu fui ensinado doutrinariamente que crente não pode endemoniar. Tá? E quem ensina isso, o calvinismo, vai dizer assim, o crente não só não endemonia, como se a pessoa endemoniar é porque a pessoa nunca foi crente, na verdade nunca se converteu. É uma linha. E eu falava, não, essa pessoa não tem demônio. E o pastor presidente, eu via ele em espírito, tá? Mundo espiritual, nós vemos as coisas no espírito. Ele falava assim, vai lá e impõe a mão sobre ela, você vai ver que ela está endemoniada. E eu fui até ela e impus a mão, e ela de fato endemoniou. E eu voltei, ele falou, não te falei? E a visão acabou, eu acordei. No dia seguinte, minha esposa estava louvando na igreja, uma igreja de mais de 1000 membros. Minha esposa estava no louvor. E essa mulher, o espírito que estava nela, né, quando ele é descoberto, ele não consegue ficar em paz. Ele simplesmente chegou e levou essa mulher e falou assim, esta menina, essa adoradora aí, essa levita, ela fica gritando no cantar, vê se pode isso, fica pulando no púlpito. Ou seja, ela começou a atacar, o espírito que agia sobre a vida dela começou a atacar a minha esposa. E eu já sabia que não é, por isso que é importante discernir. A nossa luta não são contra as pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, os espíritos que influenciam ou por possessão ou por opressão uma vida. Por isso que você não briga com mais ninguém, ou não deveria brigar com as pessoas. Tá? E ali eu contei para a liderança, para que você entenda. E na visão tem mais um detalhe. Ele falava assim, este demônio não é para você expulsar. Esse demônio é para a pastora que lida com esta ovelha expulsar. Aí você fala assim, uau, mas por que isso? Então você está trabalhando com o Ministério de Libertação e está aprendendo algo a mais. Romanos capítulo 13 vai dizer o quê? Toda autoridade foi constituída por Deus. Então tá, toda autoridade foi constituída por Deus. Quem que responde por aquela ovelha? É o pastor daquela ovelha. Quem responde pela minha família? Eu respondo pela minha família.
Quem responde pela igreja X? O pastor presidente da igreja local X. Quem responde por todas as igrejas? O pastor presidente da denominação. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E ele falava assim, não é para você expulsar, porque isso aí é para a pastora dela expulsar, os pastores dela expulsar. Porque Deus ele respeita os níveis de autoridade. Então, a minha vontade qual que era quando eu tive a revelação do sonho? Deus me conhece, ele sabia que eu ia chegar lá no culto, ia botar a mão e ia mandar manifestar e expulsar. Só que isso ia causar o quê? Dentro do corpo de Cristo. Ia causar mais escândalo do que edificação. Por quê? Uns que foram doutrinados que crente não endemonia iam falar o quê? Ah, mas como é que pode? Fulano que lideram algumas pessoas está endemoniado. E aí? A chance dessas pessoas se desviarem na fé era grande ou não? Fala assim, ah, mas se fulano estava orando por mim e está endemoniado, então o que eu vou estar fazendo aqui? Então assim, tenha cuidado, né? Caminhe com pessoas as quais você vê os frutos. Ah, não é porque fulano se intitula profeta, porque fulano é operado em sinais e maravilhas que eu tenho que dar minha cabeça para fulano impor a mão. Esquece isso, pessoal. Pega o caso de Moisés, James e Jambres, acho que era isso, 2 magos egípcios. Deus falou assim para Moisés, vai lá, pega o seu cajado, que é a sua autoridade, né, o seu bordão, joga que ele vai se transformar numa serpente. E Moisés foi lá e jogou ao seu cajado. E aí depois o que aconteceu? Simplesmente os magos do faraó, os magos egípcios, eles tinham 2 cajados. Eles jogaram os 2 cajados e se transformaram em 2 serpentes. O que isso ensina para você? Que não é a quantidade de sinais que vai dizer se um homem é ou não é de Deus, mas os frutos da árvore. Jesus falou, ó, pelos frutos conhecereis a árvore. Tá? Então, ah, mas fulano é usado poderosamente. E daí? E daí? Você caminha com ele? Você conhece ele? Qual que é o coração dele? De fato ele se converteu? Ou ele fez um pacto? Satanás ele oferece lentilha para todo mundo. Recentemente, um espírito apareceu ou se apresentou perante mim em sonho e falou, olha, vou usar tua boca de forma poderosa, vou te revelar tudo, você quer? E eu discerni que não vinha de Deus, eu não senti paz. Eu falei, ó, aqui não, arreda-te. Depois cheguei e falei, Senhor, se é do Senhor, eu aceito, mas eu não senti que era do Senhor. Se for do Senhor, o Senhor fale comigo de forma a gerar paz no meu coração. Tá? E Jesus ele não tem problema nenhum em você rejeitar ofertas que você não consegue discernir. Ele fala assim, é até prudente que você faça. Eu creio que ele até se alegre. Eu falo, realmente, ele não quer só ser usado, ele quer ser usado pela pessoa certa. Mas amém. Então, preste muita atenção nisso. Estava falando sobre essa líder. Passado uma semana, essa líder simplesmente abandonou a igreja. Por quê? Porque o espírito maligno descoberto, ele não permanece no local. Ou a pessoa é liberta ou ele leva a pessoa. Tudo tem seu tempo, a sua forma. Como é o modo de Deus trabalhar, a gente não sabe. Mas a gente obedece. Outro testemunho. Já teve pessoa que veio jantar na minha casa. Aí Deus já me mostrava que a pessoa ia ser liberta. Você acha que eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, Deus me mostra que você tem esse problema e você vai ser liberto hoje. Hoje Deus vai cair fogo do céu sobre o capeta. Você não precisa falar. Mas muitas vezes você libera uma palavra, por isso que eu falo, o dom de libertação através da palavra de ciência. Quando você revela o Espírito que age através de uma palavra de ciência, ele não aguenta o poder da revelação, né? E aí eu simplesmente contei, eu falei, eu tive um sonho essa noite, o sonho foi tal. A hora que eu terminei o sonho, a pessoa começou a tossir, engasgar e foi liberta instantaneamente. A pessoa falou, nossa, nunca me engasguei desse jeito. E a pessoa nem sabe, foi uma libertação. E você vai precisar falar para ela, você vai precisar constranger a pessoa, falando, ó, te libertei, fui usado. Não, segue o barco, glória a Jesus, continua comendo e vive a tua vida. Vamos lá. Que mais? Essa aqui também é importante. Libertação sem manifestação de demônio existe? Opa, se existe. Eu não vou dar o nome do irmão, mas esse irmão, entre 6 e 10 anos, ele foi abusado sexualmente. Aí passou a morar na rua, passou a usar cola de sapateiro, passou a usar drogas, passou
a usar bebida, e sob a influência do álcool matou uma pessoa. Depois esse mesmo irmão foi para o vício do crack, foi para a prisão, né? Quando saía, ele uma vez foi roubar um lugar e ele acabou matando um pai de família. Você está ouvindo uma história bem complicada, né? E um dia nós estávamos no evangelismo de rua e ele veio, eu orei por ele e ele falou assim: só não impõe a mão na minha cabeça, né? Por quê? Cabeça é onde tem as maiores guerras. Vamos trazer um paralelo para você. Efésios diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais da onde? Da terra. Você é o quê? Você é barro, você é terra. As regiões celestiais do homem, aqui. A maior guerra que existe é na mente, por isso tem o capacete da salvação, protegendo de todo dardo inflamado do maligno. E ele falou: só não põe a mão na minha cabeça. Eu falei: não, tudo bem. Aí impus a mão aqui, a gente orou. Eu falei: e aí, como é que você está? Ele falou: eu tô tonto. Eu falei: posso impor a mão sobre a sua cabeça? Ele falou: não, porque eu já sei como funciona. Ó, ele já sabia como funcionava. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Por que ele já tinha ouvido falar de Jesus? No presídio, muitas vezes, a única forma de contato com o mundo exterior é com os pregadores da palavra. A única forma de receber uma visita é através de uma carta. Pergunta para quem já foi preso o valor de uma carta. Eles vão te falar. E muitas vezes eles recebem que tipo de carta? Uma carta de irmãos evangelistas que mandam palavras de Deus. E ali, ele falou: só não impõe a mão sobre a minha cabeça, eu sei como funciona. Eu falei: tudo bem. E ali orei. E como que esse irmão foi ganho para Jesus? Era um dia frio em São Paulo, e eu estava com uma blusa muito bonita. E ele lá, todo encolhido, com frio. Daí eu peguei, tirei minha blusa, eu falei assim: ó, toma. Aí ele falou: não, aí você vai passar frio. Eu falei: mas não importa se eu vou passar frio. Eu tenho outras blusas, eu tenho a minha casa. E você está na rua. Então, atos práticos de amor. Você vai ganhar uma pessoa para Jesus e isso vai ter um peso eterno de glória. Não deixe de fazer pelo próximo. Se a própria Bíblia diz, se você faz por aqueles que não têm como te retribuir, o próprio Senhor, ele diz: eu vou te retribuir quando da minha volta. Comigo está o galardão. Aí muitos vão falar assim: mas você está tocando trombeta. Então quem toca trombeta diante dos homens já perde o seu galardão. Tem um versículo que fala assim, ó, que quando Jesus voltar, ele manifestará os desígnios, ou seja, os desejos do coração de cada um. Se eu estou contando isso para receber glória humana, eu já recebi meu pagamento. Miserável homem que sou. Mas se eu faço para engrandecer aquele que vive, eu faço para um testemunho, para que outras pessoas se dediquem às boas obras. Com isso eu enalteço o nome do Senhor e continuo com a minha recompensa. Prosseguindo. E esse homem veio em uma reunião de célula. E foram 2 células, a célula dura em torno de 1 hora, onde ele confessou todos os seus pecados. Ele confessou todos os pecados em uma, durante 1 hora de célula ele confessou pecado, ficou confessando, dando nomes, dando locais, e ele falou: não vou contar tudo porque vocês talvez não estejam preparados para tudo. Aí na segunda reunião ele confessou de novo, né, outros, até homicídio e por aí foi. E ele morava na rua. E eu chegava em casa, eu ia a pé só para falar com ele, só para ensinar a palavra de Deus. Olha a libertação efetiva. Ela envolve o quê? Arrependimento, mudança de mente, confessão de pecados e enchimento da palavra. E esse irmão, quando eu não o consegui encontrar, porque ele morava na rua, o que acontecia? Eu chegava em casa e o Espírito Santo falava assim: ó, volta e vai pregar a palavra para ele. Eu tinha que voltar e procurá-lo. E foram 2 meses. E esse homem foi para um evento chamado Encontro com Deus. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o encontro com Deus, a bênção que é isso. E sugiro que você vá. Se existir a igreja chamada Igreja Videira, na sua cidade, no seu município, no seu estado, vá para o encontro com Deus. Se você quer mesmo conhecer Jesus de uma forma prática, de poder, de amor, vá para esse encontro. Se você não gostar, eu tenho que parar de pregar a palavra de Deus. Amém? E esse irmão foi para o encontro com Deus. Ali ainda havia um pecado que ele não havia confessado. Eu já sabia porque o Espírito havia revelado. Mas ali ele chegou e falou assim: ó, tem um pecado ainda que eu queria confessar para você, que eu ainda não confessei. Eu falei assim: eu já sei, mas você precisa falar. E ele falou e batia.
na hora do batismo com o Espírito Santo, esse homem passou a orar em novas línguas. Então, você vê uma pessoa que foi uma vítima, e de vítima, ou seja, ele foi ofendido na sua área sexual, né? Foi molestado, passou a molestar. Você só dá o que você tem. Esse homem passou a usar drogas e passou a matar por causa de drogas. Hoje esse homem o quê? Tem a sua vida restaurada, a sua vida transformada. Significa que ele não vai cair, que ele não vai pecar? Não, nós somos humanos, mas a vida dele foi transformada, tá? Então, o ministério de libertação é um ministério maravilhoso, é um ministério para quem realmente ama as almas, quem decidiu ser discípulo de Cristo, porque você só liberta quando você foi liberto, você só se torna um libertador sendo liberto, e Deus ele se alegra com isso, tá? Então que esse vídeo, que foi 1 hora, agradeço até você ter ficado aqui ouvindo todo este vídeo, que esse vídeo possa ter te edificado, que esse vídeo possa trazer luz sobre áreas que estavam muitas vezes ocultas em sua vida. Eu vou ver se eu pego alguns livros de libertação, né? Eles não estão aqui agora, mas Rebecca Brown, Libertando os Cativos, Porcos na Sala. Bom, tem um livro também que é de ficção que eu li, do Daniel Mastral. Eu sei que ele é bem polêmico, mas algumas coisas eu também vivi, que ele relata no livro, algumas coisas na área de libertação, em torno de processo. E aí eu posto para vocês, tá? Homens e mulheres de Deus que são usados em libertação, que você pode pesquisar no YouTube para ver vídeos e aprender. Primeiro, pega, não sei se é Ubiraci, era um pastor da Universal, muito usado em libertação. Aprendi muita coisa com ele. Pega pastor Wanderson Trovão, não é o pregador com aquela voz rouca, é um outro. Ele tem ministério de libertação, ele é da Assembleia de Deus, ele é do Paraná, também muito usado em libertação. Tá? Quem mais? Pastor Marcos Pereira, esse aí foi o primeiro que eu vi, foi quando eu me apaixonei pelo ministério de libertação. É um pastor que fala tei, 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 né? Uma língua que ele recebeu. Os carnais falam, isso aí é criancice, é mimimi, isso não existe. Vai operar como ele opera, vai entrar num presídio onde tem legiões e castas para você ver se ele é um brincalhão ou não. Quem mais? Tem um ministério de um irmão chamado, eu vou chamar ele de Pastor do Monte. É um que estava no monte, o bandido veio para roubá-lo, ele caiu morto ali mesmo, lá no monte. Eu não lembro, mas ele também é usado em libertação. Não gosto da forma como ele prega, aqueles pregadores que ficam assim, ó, Pô, você não consegue nem entender o que a pessoa fala, mas tem poder de Deus, o demônio chega ali, é queimado, tá? E que você possa orar em Deus. Se você tem sede e fome, se você costuma ver muito vídeo sobre libertação, se é algo que queima no seu coração, provavelmente esse é o seu chamado. Então, cresça na graça e no conhecimento do Senhor e expulse muito demônio. Eu vou orar por você agora, para que você possa ser usado nessa área, amém? Eu creio que a gente pode, se há um coração querendo receber algo do outro lado, e se for da vontade do Espírito Santo, ele pode transferir algo para a sua vida. Fecha seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus e meu Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, Pai, eu apresento este ensino que foi dado aqui. São apenas algumas observações práticas, Senhor, daquilo que eu tenho vivido no meu ministério, vivido no dia a dia. E peço a Ti, Senhor, que a pessoa que está recebendo essa oração, a pessoa que está vendo esse vídeo, se ela tem algum problema e precisa ser liberta, ela seja liberta agora, pelo poderoso nome de Jesus. Que a unção que está sobre a minha vida, que despedaça todo jugo, a unção do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vá visite para arrancar de uma vez por todas todo espírito trevoso que age sobre essa vida. Em nome de Jesus. E da mesma forma, meu Pai, aquele que pretende ser usado no ministério de cura e libertação, Senhor, eu oro para que o Senhor Espírito Santo, por graça e misericórdia, compartilhe dons espirituais com essa pessoa. Para que essa pessoa que está ouvindo, meu Pai, ela possa ser batizada com o Espírito Santo.
que ela possa ser cheia da virtude do Deus Altíssimo, aquele mesmo que me batizou, meu Pai, com o Espírito Santo na rua, aquele mesmo que, mesmo antes de eu descer as águas, meu Pai, já falava comigo, que o Senhor possa fazer, que o coração dessa pessoa receba agora virtude do alto, fogo do Senhor, capacitando-a, meu Pai, para as obras as quais o Senhor preparou de antemão e a tem chamado. Pai, que ela seja abençoada, que ela receba, sobretudo, meu Pai, o dom de discernimento de espíritos, Pai. Um dom raro na tua igreja hoje, mas que é poderoso e indispensável no ministério de libertação. E que essa pessoa, meu Pai, decida abandonar tudo aquilo que não glorifica o Senhor e ter uma vida de jejum, oração e de prática da tua palavra, porque Satanás, meu Pai, ele não teme o quanto nós conhecemos a tua palavra, mas ele teme o quanto nós nos sujeitamos à tua palavra e à tua autoridade. Então que através dessa oração pessoas decidam, meu Pai, serem discípulas do Senhor, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade e serem poderosamente usadas por Ti. Sabemos, meu Pai, que Tu é a nossa santidade. Jesus se tornou para nós em justificação, santificação, mas nós sabemos também que temos que andar sem brechas para que não sejamos atingidos e alvejados nessa guerra. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, Pai, na autoridade do Teu nome e declaro que muitos libertadores, Senhor, serão formados através desse vídeo. Muitos receberão e testemunharão, meu Pai, que no momento da oração receberam fogo de Deus, receberam capacitação, receberam dons espirituais para agir em Teu nome. E que todos os testemunhos glorifiquem apenas a Ti, pois Teu é o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te encha de amor, porque esse é a maior unção que você pode ter. Não é a unção do sino, a unção que só faz barulho, a unção do amor pelas almas. Um grande abraço, fica com Deus. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe ele. Se esse vídeo te encheu do Espírito Santo, coloque nos comentários e ajude, divulgando para que outras pessoas também cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.